Falta pouco, torcedor, para o clássico desse próximo sábado contra a equipe do Fluminense. É de fato uma contagem regressiva dia a dia no CT Moacir Barbosa. E falta pouco também para o julgamento, ou aliás, para a reunião que acontecerá agora às 11 horas da manhã, que definirá a reabertura dos portões de São Januário. Uma ótima notícia, uma notícia que anima o torcedor vascaíno nesta manhã de quarta-feira. E é claro, iremos falar sobre isso aqui com vocês neste Acorda Vascão, falar sobre essa reunião que acontecerá na Procuradoria-Geral da Justiça com representantes da FERJ, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e, é claro, também representantes do Vasco da Gama para tratar sobre o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, e dar aí o aval para a reabertura dos portões do nosso Caldeirão. Além dessas, muitas outras novidades, é um Acorda Vascão movimentado, agitado, que, é claro, você, como bom torcedor vascaíno, não pode deixar de assistir. Porém, antes de começar esse Acorda Vascão, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. A gente está aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 110 mil inscritos. Falta pouco, faltam menos de 300 pessoas, então contamos com você. Além disso, é claro, não esqueça de, principalmente, você que já curte o nosso conteúdo, você que sempre fica muito bem informado, né, das notícias do Vasco da Gama através do nosso canal, ao lado dessa palavrinha inscrever-se tem um sininho. Aperte nesse sininho e ative a notificação todas, para que todos os nossos vídeos venham a ser notificados a vocês assim que a gente envia o conteúdo no YouTube. Então não saia desse vídeo, não saia desse Acorda Vascão sem ativar o seu sininho de notificação. Isso não é pelo canal, é por você que gosta do canal do Gigante Vasco, nunca deixar de ficar bem informado sobre o Cruz Maltino. É claro, agora sim, se tratando de uma ajuda ao canal, aí embaixo deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei aqui, ó, embaixo desse vídeo, onde tem esse botãozinho, que é um joinha, que é um like, aperte nele para ajudar a divulgação do nosso vídeo. Tranquilo, rapaziada? Contamos muito mesmo com a sua ajuda de vascaíno para vascaíno. Porém, vambora, rapaziada, vambora. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E olha, torcedor vascaíno, eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, antes de entrar no assunto sobre a reabertura dos portões em São Januário, falar sobre esse clássico contra o Fluminense, falar até sobre tabela do Campeonato Brasileiro, que ontem foi divulgada pela CBF as próximas partidas do Vasco com relação ao horário, data, tudo direitinho. Quero começar falando sobre algumas informações importantes que aconteceram ontem, não ainda se tratando de São Januário, mas se tratando de atletas do Vasco. O Vasco enfrentará o Fluminense nesse próximo sábado, é importante reafirmar isso a vocês, né? Trazer novamente às 4 horas da tarde, às 16 horas, o Vasco enfrentará o Fluminense no estádio Newton Santos. Até o momento, 25 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia, abarrotada, uma linda festa da torcida vascaína. O Vasco vem preparando o seu time titular. Ramon Dias treina um elenco com no gol Léo Jardim, na zaga Maicon e Léo, na lateral direita Robson, na lateral esquerda Piton, na frente dessa zaga Zé Gabriel, uma dupla de meio campo com Paulinho Paulo Praxedes e uma trinca ofensiva, Veguete, Serginho e Gabriel Peck. Esse é o time titular do Vasco. Lucas, cadê o Medel? Medel está suspenso, Medel não poderá enfrentar a equipe do Fluminense nesse próximo sábado às 4 horas da tarde, mas mesmo diante dessa suspensão, Medel não deixou de treinar e não deixou de estar em atividade, muito pelo contrário. Enquanto o Vasco esteve parado, não entrava em campo, Medel entrou 2 vezes em campo nessas últimas partidas, contra o Uruguai e contra a equipe da Colômbia, vestindo a camisa da seleção chilena. E ontem, novamente, o Medel atuou durante 90 minutos no jogo contra a seleção da Colômbia pelas eliminatórias. Essa partida foi 0 a 0, um jogo sem gols, na casa do Chile, no estádio Monumental, e o Gary Medel representando aí, sendo um dos grandes destaques desse sistema defensivo da equipe chilena. Pelo lado do Uruguai, o Vasco também teve um representante, Pumita Rodrigues, o Puma. Novamente, esteve à disposição do técnico Marcelo Bielsa para esse jogo de ontem contra aí a equipe do Equador pelas eliminatórias. O Uruguai acabou empatando essa partida pelo placar de 1 a 1, mas Pumita Rodrigues permaneceu no banco de reservas, não entrou em nenhum momento, ou seja, foi convocado para as eliminatórias, porém não conseguiu entrar em campo, apenas esteve vivendo aí esse período junto à seleção do Uruguai. Não entrou nem sequer 1 minuto com a camisa da Azul Celeste durante esse período de eliminatórias. Porém, ainda falando sobre Pumita, e até um assunto importante a trazer aqui a vocês, ontem, torcedor vascaíno, o jornalista Felipe Lemos
trouxe uma informação muito importante que é para o torcedor vascaíno abrir o olho sobre o Pumita Rodrigues. Qual a informação sobre o Pumita? A informação é que a pedido do técnico Abel Ferreira, o português que hoje é um dos grandes nomes, dos grandes treinadores do futebol brasileiro, o Palmeiras colocou o Pumita Rodrigues no radar e poderia estar na tentativa e se preparando para fazer uma investida pela compra do jogador nessa próxima temporada de 2023. E é importante trazermos aqui a vocês que a possibilidade é muito grande disso acontecer, visto que principalmente hoje os dois laterais do Palmeiras já têm uma idade avançada, que é o Mike e o Marcos Rocha, e sendo que o Marcos Rocha tem um contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada, ou seja, o Palmeiras ficará apenas com um lateral direito, que será o Mike. Então o Palmeiras busca uma peça de reposição no elenco. O Palmeiras pelo seu lado esquerdo já tem o lateral esquerdo também uruguaio, que é o Piquerez, de muita qualidade. E o Palmeiras gosta, pelo menos Abel Ferreira, de trabalhar com laterais mais agudos, que consigam pisar bastante no setor ofensivo. E o Pumita é esse jogador. A gente pode reclamar muito do Pumita no setor defensivo, que é muito falho. Não à toa hoje temos um zagueiro na lateral esquerda para cobrir os buracos deixados por Pumita ao longo do ano. Porém, no setor ofensivo, no último terço do campo, o Pumita sabe o que fazer com a bola. O Pumita tem um bom cruzamento, o Pumita tem uma força ofensiva, o Pumita tem um bom chute a longa distância, não à toa aquele golaço contra o Flamengo. Então, pisando lá, com um time que saiba trabalhar a bola, com um time que tenha posse durante partidas, o Pumita tende a render e muito. Então, o Palmeiras prepara essa proposta. Segundo informações ontem, o Clube Paulista estaria disposto a pagar algo em torno de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual, pela contratação do atleta, mas é ver. O Pumita foi comprado pelo Vasco junto ao Nacional por um valor semelhante a esse, 13, 12 milhões de reais. Então eu, sinceramente, acho muito difícil, ainda mais o Vasco se tornando uma SAF, não estando com o Pires na mão, como é falado, vendendo o Pumita por um valor semelhante àquele que o Vasco investiu no início do ano de 2023, no início dessa temporada. Mas é para abrir o olho. Mesmo ontem o Pumita não entrando em campo com a seleção do Uruguai, hoje o Palmeiras está de olho na contratação do atleta. Essas são as informações sobre a preparação, para esse jogo do próximo sábado. Mas ontem a CBF também divulgou, e a gente faz questão de detalhar aqui a vocês, as rodadas da 25ª e 29ª do Campeonato Brasileiro. Vasco e Santos, que está marcado para o dia 1º de outubro, será realizado às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Vasco e São Paulo, que está marcado na casa do Vasco, com o mando do Vasco, não será realizado em São Januário, mas sim no estádio Mané Garrincha. O Vasco vendeu esse mando para Brasília. O jogo será no sábado às 6h30 da tarde. Vasco e Fortaleza, dia 18 de outubro, numa quarta-feira, será às 7 horas da noite em São Januário. Flamengo e Vasco no dia 22 de outubro, no domingo, às 4 horas da tarde no Maracanã. E Vasco Internacional no dia 25/10, quarta-feira, às 7 horas, no horário de Brasília também, em São Januário. Lucas, Vasco Fluminense, Newton Santos, às 4 horas da tarde. Lucas, Vasco Coritiba, dia 21 de setembro, numa quinta-feira, às 7h30 da noite. Lucas, Vasco e América Mineiro, dia 25 de setembro, às 7h30 da noite, em Minas Gerais. Todos os detalhes das partidas do Vasco até a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos importantes, jogos decisivos, e após nessa sequência de jogos que o Vasco terá contra Coritiba, Fluminense, América Mineiro, Santos, Fortaleza, São Paulo em casa, Internacional em casa e Flamengo, após essa sequência veremos aonde o Vasco terminará. Se passar essa sequência, o torcedor e o Vasco permanecer na zona do rebaixamento, eu abro um vídeo e falo, o Vasco caiu. Se terminar essa sequência, o Vasco permanecer fora da zona de rebaixamento, eu tenho a convicção que permaneceremos na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa sequência é essencial para o andamento do Vasco nessa temporada de 2023. Deixe a sua opinião nos comentários. Está confiante com essa sequência aí? Sequência pesada, sequência longa, mas sequência essencial de 8 finais seguidas para o Gigante da Colina. E para finalizar o vídeo, para prosseguir também, inclusive, falar sobre a reabertura dos portões de São Januário, porque a gente não pode passar esse Acorda Vascão sem comentar com vocês sobre o que estará acontecendo já às 11 horas da manhã. A gente coloca esse vídeo sempre às 7 horas, porém às 11 horas, já daqui exatamente 4 horas desde a postagem desse conteúdo, estará acontecendo uma reunião na Procuradoria-Geral da Justiça. O Vasco, inclusive, ontem fez questão de informar isso através aí de nota oficial. O Vasco informou que estará se reunindo com o Procurador-Geral da Justiça, Dr. Luciano Matos, nesta quarta-feira às 11 horas da manhã, para definir a liberação de público em São Januário. Nessa reunião, além do próprio Dr. Luciano Matos, que é o Procurador-Geral da Justiça, também estarão presentes representantes do Vasco da Gama, caso Associação e também SAF, representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, representantes da Polícia Militar, representantes do Corpo de Bombeiros, representantes da Polícia Civil e representantes da Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a famosa FERJ. Ontem, o próprio Corpo de Bombeiros já se pronunciou quanto a isso. O Corpo de Bombeiros ontem
aprovou aí a liberação de São Januário. Houve uma vistoria, nessa última sexta-feira no Caldeirão. A partir dessa vistoria feita com um grupo, né, um corpo mesmo de bombeiros em São Januário, também acompanhado por um representante do Ministério Público, houve esse aval que foi importantíssimo, ou seja, a partir desse momento, a partir do aval feito, quanto aí a prevenção contra incêndio e pânico, os postos médicos, a saída de emergência, tudo isso foi visto pelo Corpo de Bombeiros nessa última sexta-feira. Foi definido que, segundo o Corpo de Bombeiros, está aprovada a liberação de São Januário e, com certeza, tudo que foi dito, toda essa aprovação será colocada também à mesa nessa reunião, onde terá o representante do Corpo de Bombeiros. Além disso, também será discutido nessa reunião, o ponto principal dela, inclusive, é a TAC. A famosa TAC, para quem não sabe, a TAC é um termo de ajustamento de conduta. Essa TAC fará o Vasco ter os seus portões reabertos. Essa TAC será fundamental. Essa TAC será um termo mesmo que o Vasco estará assinando junto ao Ministério Público, se responsabilizando pela mudança de postura dentro de São Januário, com relação à mudança organizacional e com relação também à mudança estrutural. Quanto à mudança organizacional, caramba, não está saindo a palavra. Mudança de organização, quanto a isso, que será feito uma ajuste aí com relação aos seguranças mesmos. No caso, os seguranças serão orientados de uma maneira melhor para orientar o torcedor a sair de São Januário de uma maneira mais segura. Um fechamento das vias ao entorno de São Januário sendo feito de uma maneira diferente. Aproximação de uma cabine do BEP da Polícia Militar mais próxima de São Januário. Além disso, também com relação à estrutura, aumento no número de catracas, aumento no espaço útil no acesso às catracas, ajuste na abertura dos portões para o sentido de saída, aumento no número de câmeras internas no estádio e principalmente o que mais impressiona, o que vem sendo falado com pioneirismo e ousadia do Vasco da Gama nessa ataque, que é o reconhecimento facial nas catracas. O que significa isso? A partir do momento que o Vasco iniciar a instalação, o torcedor não precisará mais de um ingresso físico. Coloca o rostinho lá na catraca, o reconhecimento facial estará acontecendo e o torcedor adentrará São Januário apenas com seu rosto e sem nada na mão. Tudo isso é pioneiro, tudo isso é ousado, tudo isso impressionou o Ministério Público e tudo isso faz com que hoje aconteça essa reunião para a liberação dessa ataque e automaticamente a reabertura dos portões de São Januário. Eu quero trazer aqui a vocês as palavras do Dr. Luciano Matos, após a reunião que aconteceu na quarta-feira passada. As palavras dele indicam muito bem o que será feito hoje nessa reunião e deixa ainda mais evidente que nesse momento está muito perto, a contagem é regressiva, falta pouco para a reabertura dos portões de São Januário. O Vasco, o clube e a SAF apresentaram uma proposta de termo de ajustamento de conduta. Ela disciplina algumas regras que o Vasco poderia cumprir, aprimorando a segurança no estádio. Nós vamos fazer um exame mais detalhado dessa proposta. Acreditamos que estamos avançando num sentido bem positivo para a celebração desse termo de compromisso. A nossa expectativa é que na semana que vem façamos uma nova reunião e que nessa nova reunião possamos também contar com a presença de órgãos públicos e a federação para conhecerem os termos do termo de ajustamento de conduta que venha eventualmente a ser celebrado. Então, torcedor, como vocês ouviram aí do próprio procurador, o doutor Luciano Matos, a expectativa é grande, o otimismo é gigantesco, está de fato confirmado. A gente vai voltar aqui para trazer mais detalhes, não fala gigante, mais concretos após a assinatura, mas vai acontecer. Essa será uma reunião onde ocorrerá a assinatura da TAC, que é esse termo de ajustamento de conduta. O Vasco nessa terça-feira, ontem, já aceitou aí todos os termos exigidos pelo Ministério Público. Lucas, quais termos? O reconhecimento facial, o aumento no número de catracas, né? Uma maior instalação de câmeras internas dentro do Januário. Tudo isso foi um pedido do MP, um pedido do Ministério Público, aceito pelo Vasco da Gama e colocado nessa TAC. Então, realmente, vai haver essa assinatura e a partir da assinatura o público poderá retornar a São Januário. Ainda será um processo, né, um pouquinho longo. O Vasco assinará esse documento. Logo após a assinatura desse documento, será homologado no Ministério Público exatamente será homologado pela Justiça, e o processo será extinto e logo assim o Vasco conseguirá ter a reabertura dos portões do Caldeirão. A última partida de São Januário foi no dia 22 de junho e a expectativa é que quase, 3 meses depois, no dia 21 de setembro, o Vasco atue novamente no Caldeirão contra a equipe do Coritiba. São Januário com certeza vai ficar pequeno, vai ferver o Caldeirão contra o Coxa. É final, inclusive, jogo decisivo aí
e dos adversários diretos pela briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa é grande, assinatura do ataque, assinatura aí do termo de ajustamento de conduta para a reabertura do Caldeirão, enfim, teremos a nossa casa de volta, enfim, a Barreira voltará a festejar. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Fala Gigante, né? Ou, aliás, o Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa quarta-feira que promete. Voltaremos já aí com o Fala Gigante, às 2 horas, 2h30, dependendo de como será essa reunião, para trazer ainda mais informações do Vasco a vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui. Saudações vascaínas.